Obrigado, Real Madrid! Obrigado, Atlético de Madrid, por colocarem definitivamente, dar um carimbo na disputa do Barcelona pelo título de La Liga. Cara, bora falar desse Real e Atlético, desse derby que ajuda muito o torcedor do Barcelona. É óbvio que eu estaria de olho no jogo desse clássico, né? Num jogo desse nível, num jogo desse decisivo. É claro que eu viria aqui fazer vídeo sobre, porque é importante também diretamente pro Barcelona. E aconteceu o que a gente precisava que acontecesse, um empate. Por que o empate era tão necessário? Porque nem Atlético se distanciaria e nem Real Madrid se distanciaria. O Real Madrid já nos fez o favor de perder para o Espanhol. Naquele jogo que gerou um burburinho de arbitragem tremenda, tá ligado? Tanto é que o jogo contra o Leganés na Copa do Rei já foi com uma pressão absurda pro árbitro, né? Nesse jogo então, que era derby, eu estava muito curioso para ver o quanto a arbitragem estaria concentrada e estaria neutra nesse jogo. E assim, no primeiro tempo, já começando a falar de arbitragem, muito bem. Apitou o pênalti ali, que foi mesmo, não tem o que você chorar, madridista. O Tchouaméni dá um pisão ali no Samuel Lino. Algumas faltas ali, outra e tudo mais questionáveis, não questionáveis, na verdade, faltas claras assim, né? E aí aconteceu de tudo bem, tá ligado? Tipo, o jogo seguiu seu rumo normal. No segundo tempo um pouco mais estranho, né? Um escanteio ali que não foi dado pro Real Madrid, umas faltas ali que nada a ver para o Real Madrid. Tipo assim, tanto a favor quanto contra o Real Madrid, tanto a favor como contra o Atlético foi um pouco mais estranho, mas no final nada decisivo pro placar, nada, absolutamente nada decisivo pro placar. Então é isso. Do jogo, galera, que joguinho estranho, assim, é muita cara de derby, né? Um jogo que os dois times claramente vieram pra esse confronto muito precavidos. O Atlético de Madrid veio com a sua clássica linha de 5 defensores, né? Com Samuel Lino sendo um pouco mais ala do que lateral, obviamente, né? Mesma coisa com o Llorente lá na lateral direita, na ala direita. Só que o que acontece, galera? O Real Madrid começou o jogo muito mal, tá ligado? Tentava pressionar o Atlético e não tava conseguindo achar espaços. Eu tive até um pequeno vislumbre, uma pequena, assim, como é que fala? Déjà vu do jogo com o Barcelona, porque isso aconteceu em alguns momentos no jogo contra o Barcelona. O Atlético se defendia em bloco baixo e contra-atacava. Acontece que o Real Madrid tentou replicar isso no primeiro tempo. Toda vez que o Atlético estava com a bola, os 11 do Real Madrid voltavam atrás do meio de campo. Voltavam pra não se expor. Tá sem Rüdiger, na zaga, sem Alaba, sem Militão, sem Carvajal, com um monte de lesão na defesa. Foi com Asensio e Tchouaméni a zaga dos caras, além de Vázquez e Fran Garcia. Então era uma zaga preocupante. Então eles marcaram atrás da linha da bola. Acontece que o Atlético se deu melhor nisso, porque o Atlético sabe fazer melhor isso do que o Real Madrid. Então eles conseguiam achar espaços mais fáceis e tudo mais. O jogo do Julián Álvares estava sendo muito bom, né? O Griezmann um pouquinho mal, errando alguns passes assim no primeiro tempo, mas depois que o jogo ficou um pouco lá e cá, ele conseguiu se dar melhor no primeiro tempo. A partida do Samuel Lino foi patética de ruim. Assim, ele conseguiu o pênalti, né? A jogada do pênalti, do pisão do Tchouaméni, parabéns. Só fez isso também na partida porque é uma partida muito ruim do Tchouaméni. E o Real Madrid por inteiro no primeiro tempo foi mal. Mbappé desaparecido, Vinícius desaparecido, os dois não completaram um drible no primeiro tempo, pra vocês terem noção. Rodrigo sumido, Bellingham tentando desarmar os caras e tudo mais. O Real Madrid tentava atacar, o Atlético defendia, roubava e contra-atacava. Teve uma chance de fazer uns 2-3 gols no primeiro tempo que o Atlético de Madrid perdeu. Naquele momento que eu vi ali, eu falei, isso aqui vai fazer falta no final pra vocês, tá? Porque se você não mata o Real Madrid pode ir lá e te matar. Acontece que quando é clássico, nem sempre isso acontece, beleza? Acaba o primeiro tempo com o Atlético sendo vagamente melhor do que o Real Madrid. Aí entra o segundo. Não sei o que o Ancelotti fez no vestiário, mas aparentemente deu uma puxada de orelha nos caras. Falaram pra eles começar a se movimentar mais, com mais energia e pressionar alto. Eu acho que essa foi a mudança que reviveu o Real Madrid no jogo, pressionar alto e se movimentar mais entre os atacantes ali, entre o meio. Porque isso começou a confundir o Atlético de Madrid, o Atlético começou a perder muitas bolas no seu setor de campo e gerou muitos e muitos ataques para o Real Madrid. Olha só as estatísticas aqui, por exemplo, para vocês verem. Foram 23 chutes do Real Madrid, 9 no gol. Todos esses chutes no gol, eu acho que foram no segundo tempo. Se eu não me engano, foram todos no segundo tempo. É bizarro, tá ligado? O Vinícius Júnior, que tinha
tava desaparecido no primeiro tempo, no segundo, ele começou a passar pelo Llorente ali, pelo Koke que entrou depois, cara, com uma facilidade tremenda. O Mbappé também começou a aparecer no jogo, tanto é que fez o gol nos primeiros minutos, né? Numa bela jogada do Rodrigo pela ponta direita, ele cruza ali pra área, o Bellingham tem o seu chute bloqueado, sobra nos pés do Mbappé, que estava bem posicionado, faz o gol do empate. Acontece que o Real Madrid pressiona, e o Oblak, ele, cara, faz uma parede. Tá ligado o Super 11? Que o Endo começa a fazer um monte de mãos assim, tá ligado? A técnica das 1000 mãos. Foi o que o Oblak fez depois do primeiro gol do Mbappé, porque não passou mais nada. Foi chute do Bellingham, na verdade foi o cabeceio do Bellingham que deu um azar na trave, mas também teve chute também. Foi bola do Vini que o goleiro defendeu, bola do Mbappé que o goleiro defendeu, bola de Valverde que chutou pra fora. Tentou de todos os jeitos, o Real Madrid não conseguiu furar depois. Isso também porque o Simeone faz algumas alterações que melhora a compactação defensiva do time, né? Vai colocando ali Molina, se eu não me engano, quem mais ele coloca? Ele coloca depois ali, deixa eu dar uma olhada, o Sorloth, né? Bem no final depois do Julián Álvares ali. Eu não sei se eu falei, mas o Julián Álvares fez o gol de pênalti, né? Pro Atlético de Madrid, não foi o Griezmann que cobrou, isso é interessante de ver. Um jogador que tá numa excelente fase com o Atlético de Madrid, são 17 gols pro Julián Álvares, tem que ficar de olho nele. Beleza? Olha só. Entrou Ángel Correa pra contra-ataques, pra colocar um time do Real Madrid um pouco mais lá da defesa dos caras. Foi entrando ali também o Renildo, né? No lugar do Samuel Lino que jogou. Nada, Ravi Galan, que também depois começou a ser amassado pelo Rodrigo, foi substituído. Enfim. E todas essas mudanças, depois o Real Madrid também colocou o Brahim Dias, colocou Modric, pra tentar achar alguma coisa e não conseguiram. Acabou no empate. Beleza? Então foi um duelo muito igual. Atlético de Madrid campeão do primeiro tempo, Real Madrid campeão do segundo tempo. E no final ficou bem equilibrado o duelo, beleza? Então, cara, dito sobre o jogo, acho que eu nem sei se tem o melhor da partida. Se é pra definir o melhor da partida, cara, muito difícil. Talvez um Mbappé, talvez. Não é difícil dizer que foi o melhor dessa partida. Realmente, talvez um Julián Álvares foi bem na partida ali e tudo mais, aproveitando muito bem os espaços. O Mbappé no segundo tempo foi bem. Vini também no segundo tempo foi bem. O Real Madrid como um todo cresceu 30% no segundo tempo. Então é difícil dizer quem foi melhor. Mas enfim, isso aí eu vou deixar pra vocês dizerem. Eu fico com o Oblak, por exemplo, né, que defendeu mais que o Satanás no jogo depois. Bora falar de tabela. O Barcelona precisava de uma sequência de tropeços do Real Madrid para voltar para a disputa. E elas aconteceram. Perdeu para o Espanhol, empatou com o Atlético de Madrid. Bora dar uma olhada aqui no campeonato como é que está a situação? Olha aqui. Cara, o Real Madrid fica em primeiro com 50 pontos e com um jogo a mais. Atlético de Madrid com um pontinho somente atrás, vai para 49 pontos. Também com um jogo a mais. O Barcelona joga amanhã às 5 horas, que eu trarei para o jogo aqui para vocês, como sempre faço. O que acontece? Tá muito disputado ainda, tá? O Atlético de Madrid é um time muito constante. Não podemos jamais descartar a disputa do Atlético de Madrid, que é um time que tá engrossando o caldo para todo mundo em jogo grande, tá? Eles foram responsáveis por tirar 3 pontos valiosos nossos. Venceram a gente no Camp Nou. Na verdade, no estádio de Montjuic, né? Naquele jogo que o Barcelona, de 10 jogos, o Barcelona venceria 9, né? Se aquele jogo se repetir no Wanda Metropolitana, a chance da gente vencer é muito grande lá. Só que foi um pouco diferente contra o Real Madrid. Foi 2 empates 1-1 com o Real Madrid. O que isso quer dizer? Quer dizer que os times não têm vantagens sobre o outro, né? Vantagens no confronto direto, porque foi 2 empates 1-1. Então vai ter a vantagem, se eu não me engano, quem tiver o melhor saldo. Nesse caso, o Real Madrid leva a vantagem, já que tem um saldo de 29 contra 23 do Atlético. O Barção da Márcia tem uma vantagem absurda perante ao Real Madrid, já que a gente venceu por 4-0 lá no Bernabéu. Ou seja, pra gente perder essa vantagem, a gente tem que perder de 5-1, na verdade, 5-1, 4-0, alguma coisa assim no estádio de Montjuic, que é muito difícil imaginar o Barça tomando 4 gols desse Real Madrid ainda, meio desfacelado na zaga. E ainda que não consegue vencer jogos grandes. O Real Madrid não vence jogos grandes, beleza? O Barcelona tá com 45 pontos. Se a gente vencer o Sevilla, que eu espero que a gente faça o nosso trabalho de vencer o Sevilla, que tá em 13º na tabela, a gente vai a 48. Tendo um confronto direto contra o Real Madrid, que a gente tem vantagem, e um confronto direto que esse pra mim
nesse momento, olhando pro campeonato, é o mais complicado com o Atlético de Madrid, pelo que foi o jogo de ida, a gente também pode assumir a liderança. São 6 pontos no total aí, né? Ou seja, suponhamos que o Barcelona vença o Sevilla, vai a 48. Se a gente vence o Real Madrid, a gente passa o Real Madrid em 51, com o Real Madrid ficando com 50. Se o Atlético tiver vencido algum jogo ou outro e fosse para 52, a gente estaria com 51. E se vencermos eles também no confronto direto, tirando a vantagem de um golzinho somente, né? Se a gente vence por 1-0, fica empatado, né? O saldo de gols. Quer dizer, fica empatado o confronto direto e a gente leva vantagem em relação ao Atlético de Madrid no saldo de gols. Se a gente vencer por 2 gols de diferença, a gente ganha vantagem no confronto direto e a 54 pontos a 52. Ou seja, o Barcelona tem tudo pra vencer esse campeonato, beleza? Depende dele, tem que só vencer. O que é o mais difícil no futebol, né? Vencer. Mas não depende de mais de Atlético, não depende mais de Real Madrid. Só depende dele, Barcelona, se quiser vencer o campeonato. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Volto amanhã, mais ou menos nesse horário aqui mesmo, pra falar do jogo de Sevilla e Barcelona, que eu espero que o Barça faça o seu trabalho, porque esses 2 clubes de Madrid deram pra gente o caminho pra conseguirmos voltar à disputa firme e firmaça de sermos campeões da La Liga, beleza? É isso, até o próximo vídeo.